Já, então a arte do sadhana, as glórias dos santos nomes, Muli João Shumpasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. O canto do santo nome, o canto dos santos nomes, Harinama Sankirtana, é designado como o princípio religioso da era de Kali nos Vedas. Os Upanishads, Kali Santarana, dos Smritis, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e demais Puranas menos relevantes, né? Assim como nas narrações como Mahabharata. Ainda assim, Chaitanya Mahaprabhu desceu nessa era para mostrar seu próprio por seu próprio exemplo, né? Bom, que a entonação e o canto sonoros deste grande mantra se ergue por cima de todas as demais atividades religiosas, mas ainda assim, em Susikshastaka, ele proclamou a gloriosa vitória do Harinama Sankirtana com a voz forte e retumbante. Ensinou, além disso, ele ensinou o mesmo através de seu Namacharya, Srila Haridas Thakur, que cantava infalivelmente 300 mil nomes em voz alta cada dia. Depois de haver sido flagelado em 22 mercados por ordem do governador do Ambika Kauna, Haridas Thakur evidenciou sua lealdade ao canto do santo nome. Ele disse, né? Ainda que meu corpo seja retorcido em pedaços e que eu abandone a vida, ainda assim nunca deixarei de cantar os santos nomes. O Chaitanya Bhagavan. Os demais associados queridos de Mahaprabhu mostraram uma lealdade similar ao santo nome quando consideramos a forma em que o Senhor e seus devotos revelaram o poder do Mahamantra. Nos comovemos de gozo e surpresa. Então, por que somos tão desafortunados? Por que não recebemos de imediato os frutos do cantar? A razão é clara, somos ofensores ao santo nome. Está um verso aí. Mas se alguém pronunciasse o santo nome do Senhor, sequer uma vez, ou meramente o recordar, se o escutasse ao passar, certamente seria liberado do cativeiro material. Não importa se ele pronuncie corretamente ou incorretamente, se ele faz a ligação devidamente, ou seja, como seria isso? Se ele pronuncia o santo nome de uma maneira ligando, né, corretamente, né, as palavras, ou se vibre em partes separadas, né? Ó Brahmana, se utilizarmos o santo nome para benefício do corpo material, por riqueza material, seguidores, ou sob a influência da cobiça, o ateísmo, e das palavras. Se pronuncia o santo nome com ofensas, dito canto do santo nome, não produzirá o resultado desejado com a mesma rapidez, né? É o verso do Padma Purana. Ainda assim, se continuamos cantando com diligência, na medida em que se eliminem nossas ofensas, poderemos experimentar seus benefícios, o amor por Krishna. Por cantar o mantra recebido na iniciação, a pessoa reduzirá seus apegos materiais e aumentará o seu gosto por cantar os santos nomes. Por cantar o santo nome, por sua graça, se experimentará o despertar do amor por Krishna. É o livro Sharanagati de Bhaktivinoda Thakur, né? Quando o nome se revela, ainda que levemente, me mostra minha própria forma espiritual e características, rouba minha mente e me leva ao lado de Krishna. Quando o nome se revela completamente, ele me leva diretamente a Vraja, onde me mostra meu rol pessoal nos passatempos eternos, né? Pela graça do santo nome, nós também chegaremos a um estado onde diremos, junto a Chaitanya Mahaprabhu, que mantra que você me deu, ó Gurudeva? Que poderes possui? À medida que canto o mantra, eu sinto que estou me tornando um louco. Quando chegamos a esse ponto, começaremos a entender o poder dos santos nomes. Bom, a habilidade do bhajana.
capítulo 10, né? Sri Rupa Goswami ele descreveu a devoção como muito rara, durlabha, com a seguinte verso. Ele ilustra de uma forma simples, né, o difícil que é chegar ao Bhakti puro. Ele fala: o Bhakti é muito difícil de alcançar por duas razões, né? A primeira é que sem um genuíno apego por Krishna ninguém pode obter a perfeição devocional, ainda que realize grandes quantidades de atividades devocionais. A outra razão é que Krishna não vai se entregar facilmente ao aspirante. A palavra importante desse verso é anasanga, sem apego. A palavra asanga a explica de Goswami como perícia na prática devocional, caracterizada por ocupação direta. As atividades devocionais, as que se faz referência nesse verso, incluem todas as práticas, especialmente as 5 mais potentes. Associar-se com devotos, compassivos no mesmo humor e que são mais avançados que ele mesmo, né? Cantar o santo nome, escutar o Srimad Bhagavatam, viver em matura ou dham sagrado e servir a forma da deidade do Senhor com fé. Ainda que a pessoa se ocupe em essas poderosas práticas devocionais, se carece da necessária habilidade, ele não obterá o seu fruto, o prema. Inclusive, se alguém realiza o serviço devocional com a requerida habilidade, Krishna não concede o prema até que o devoto se tenha apegado no extremo objetivo da prática, né? A definição de asanga de Jiva Goswami, no sentido de perícia, na prática devocional, caracterizada pela ocupação direta, é significativa se alguém se ocupa no serviço devocional e ao mesmo tempo deseja metas tais como o desfrute celestial dos sentidos, não pode ser considerado hábil, tampouco o serviço frutivo, a especulação, o trabalho frutivo, a especulação filosófica ou yoga são de ajuda para realizar a meta do amor por Krishna. Por essa razão, o Rupa Goswami deu uma definição abarcativa do Bhakti, com o cultivo da consciência de Krishna junto ao esforço de satisfazê-lo. Esse cultivo não deve estar mesclado com as práticas antes mencionadas, nem motivado por nenhum outro objetivo. Então, selecionando o caminho devido da prática. Uma vez que o primeiro traço da perícia, né, ou seja, característica da perícia no bhajana, é a ocupação direta nas correspondentes atividades devocionais, é necessário julgar quais são as mais efetivas. Há uma grande quantidade de versos, né, no Srimad Bhagavatam que mencionam especificamente uma variedade de práticas devocionais: escutar, cantar e recordar, mas em análise última, o canto dos santos nomes é a consideração mais poderosa. Isto é sustentado do seguinte verso, chamado Bhagavatam, né? Ele falou: rei, se determinou que para esses yogis, né, que são indiferentes aos prazeres materiais e que desejam total ausência de temor, o melhor caminho é o canto constante do santo nome do Senhor. Bom, no Sarartha Darshini Vishwanatha, né, que é o comentário de Vishwanatha, brinda o seguinte comentário extenso. Shukadeva recita esse verso em resposta à seguinte pergunta antecipada. É claro que através de todo o Srimad Bhagavatam que a devoção é o único processo para obter o Supremo, mas se especifica alguma prática devocional que se ergue por cima de todas as demais, da mesma maneira que o imperador se lança sobre os seus vassalos, né? Bom, conforme esse verso, Tajmat Bharata, Srimad Bhagavatam, escutar e cantar, recordar, são os três aspectos primários da prática devocional. Agora, bom, sendo assim, este verso deixa claro que dos três, né, o canto do Kirtana é o principal. O Kirtana é definido como a recitação audível do nome de Krishna, os passatempos, atributos, etc. Destes, o Namakirtana, o canto dos santos nomes, é o supremo. Neste verso se emprega a palavra Anukirtana. Isso pode ser interpretado de duas maneiras, né? Seja o canto desses nomes do Senhor que correspondem ao nosso próprio temperamento devocional, ou simplesmente como um canto ininterrupto dos nomes, né?
ou seja, que tem sido determinado Nirnitam. Shukadeva não está declarando uma autoridade pessoal, senão aludindo aos acharyas anteriores em tal sentido. Não é preciso citar nenhuma outra evidência. Shukadeva prossegue descrevendo a natureza do canto do santo nome, ou seja, Akutubhayam, total ausência de temor. Não somente não existe o temor pelas considerações da pureza do momento, o lugar, senão que não existe objeção por parte dos infiéis, meleches, que normalmente rejeitam a adoração da deidade e certos aspectos do serviço devocional. Logo em seguida, Shuka utiliza a palavra nirvidyamananam, indiferente, para indicar que não existe atividade mais benéfica, seja para os que estão nas etapas iniciais do serviço devocional ou os que estão no nível aperfeiçoado. Né? Nirvidyamananam se refere àqueles que são indiferentes a todos os desejos, incluindo o desejo da liberação. Por outro lado, chatam, os que desejam, indica que todos os desejos são cumpridos pelo cantar do santo nome. Como se fala o provérbio, né? Vá ao grão, né? Vá ao ponto, né? Vá ao ponto. Todo aquele que vá ao centro pode ir facilmente em qualquer direção. Assim mesmo, o canto do santo nome é como a atividade raiz que leva ao cumprimento de todos os desejos. Outra compreensão deste verso é que o canto dos santos nomes é adequado para qualquer um. Nirvidyamananam se refere aos devotos exclusivos e Chatam alude a todos os que desejam prazeres celestiais ou a liberação e Yoginam se refere aos Atmaramas, autossatisfeitos. Sem importar de quem que se trate, o canto do santo nome dispensa sobre cada um deles o resultado desejado. Perícia da devoção desinteressada. Este conceito de que a habilidade na devoção é medida pela liberdade individual do desejo é sustentado pelo chamado Bhagavatam. Ele vai falar, todas as pessoas inteligentes, todas as pessoas de inteligente expansiva devem adorar a pessoa suprema pelo processo do Bhakti Yoga intenso, mesmo sejam devotos puros, sem nenhum desejo pessoal, ou mesmo que eles estão cheios de toda a classe de desejos ou buscam liberação. Bom, em seu comentário a este verso, Vishwanatha elabora sobre algumas palavras utilizadas no mesmo. As palavras Udharadhi significa verdadeiramente inteligente. Em outras palavras, o sinal da verdadeira inteligência é fazer o Senhor Supremo o objeto da nossa devoção. Ainda que possamos possuir, ainda que tenhamos, né, desejos materiais, toda classe de desejos materiais, ou não se deseja absolutamente nada. A ausência dessa devoção é um sinal de inteligência baixa. A palavra tivrena, intenso, significa sem combinar com outras atividades como o Gyana ou Karma. O Bhakti, ao não estar mesclado, é intenso do modo... tem a mesma intensidade da luz solar, o que é ou seja, num céu sem nuvens. Né? Aqueles que não possuem inteligência expansiva, os estreitos de mente, não são capazes de adotar o serviço devocional intenso. Entretanto, devido à natureza purificante do serviço devocional, é também um sinal de boa inteligência adotar Bhakti ainda que não seja puro. O significado da inteligência é ter um bom juízo, um sinal de um bom juízo, né? É ocupar-se no serviço devocional, ainda que não tenha desejo de gratificar os sentidos ou a liberação. Isso deve a que não existem outros processos que possam dar seus resultados prometidos, a menos que estejam complementados pelo Bhakti. O Bhakti, entretanto, é tão forte e independente que pode conceder todos os resultados por sua própria conta. Né? As outras práticas são incapazes de produzir independentemente dos seus resultados, parecendo não mais do que eu não sei, como
essas... Deus, como é isso? Como essas bolinhas assim que tem no pescoço de uma cabra, né? Como elas não podem dar leite, né? É isso, que a cabra tem tipo, como se fosse, parece como se fosse umas bolinhas assim, parece uma teta, né? Mas ela não pode dar leite, né? Sabendo disso, a pessoa inteligente adora exclusivamente a Krishna. Bom, agora o glossário Mariada Purusha é o amante perfeitamente dármico, né? Agora vamos para o Siddhanta, hein? Siddhanta. Peraí. Siddhanta. Bom, quando você alcança Ruchi, um novo prospecto aparece para você e esse prospecto ganha uma vida muito poderosa. E você não quer nada diferente disso. Em Ruchi você não precisa de mais nada do plano material. Em Ruchi você não canta pensando, estou cantando porque me faz bem, estudo porque faz bem ao meu intelecto, tenho muito conhecimento, pratico muito. Em Ruchi não se sente isso. Quando você chega ao verdadeiro Ruchi, esse gosto não é desse mundo, é sobrenatural, transracional. Bom, como sabemos que somos qualificados para o caminho de Raganuga Bhakti, na verdade nós não somos qualificados, você está praticando e um dia esse gosto por Raganuga Bhakti irá despertar em você. Mas até que isso aconteça, você deve entender que não é qualificado para Raganuga Bhakti. A inteligência ainda tem um papel no estado de Ruchi, mas em Ashakti ela se retira completamente. Você vai cantando, escutando e gradualmente a inteligência vai se fixando mais e mais pelo objeto do seu amor. O gosto ainda não chegou, mas irá chegar. A pessoa que está nista gradualmente irá desenvolver um gosto. Consciência de Krishna quer dizer verdadeiro amor e beleza. Eles devem predominar e não o egoísmo ou a exploração. Amor significa sacrificar-se pelos demais. Nós pertencemos ao grupo do Mahabhava, o grupo dos que se sacrificam. Ao grupo negativo, o sacrifício é o princípio fundamental do amor. Aceitamos Shiva como superior a Brahma pela autoridade Bhagavad Purana, Vaishnavanam Jatha Shambhu. Nityasiddhas são Tatashta Shaktis imbuídos de Antaranga Shakti, enquanto Nityas Parshadas são Antaranga Shakti. Existem certos mistérios neste universo que não são conhecidos pelos seres humanos. Karma, nascimento e morte são 3 desses mistérios. Esses mistérios estão sob o controle do Paramatma, que é o controlador desse universo. Como karma se conecta a uma diva em particular e como se desenvolve em vidas futuras não é conhecido pelos seres humanos. Não é que a Atma que está dentro do esperma tome o corpo humano, mas uma Atma específica é atraída para o espermatozoide, sendo impelida pelo Paramatma. Esta Atma pode entrar no útero mesmo sem o esperma, se Paramatma assim desejar. O rei da Charata ganhou uma substância mágica que acabaria levando o nascimento dos seus filhos, né? Todas as suas 3 esposas receberam porções dela, embora o Sr. Rama seja o próprio Bhagavan e não dependa de tais tecnicismos, ainda assim as histórias mostram que não é apenas o sêmen que carrega a alma. Da mesma forma, há histórias dos reis que executavam yagna para ter um filho, né? Putreshti Yagna. Um exemplo é o rei Drupada, que executou tal yagna para conseguir que o filho matasse a Dronacharya. Como resultado disso, Drishtadyumna e Draupadi nasceram do fogo do yagna. Por exemplo, Vritasura, que era filho de Vishvamitra, ele saiu do fogo para matar Indra. A partir das histórias assim, você deve entender que a Atma separada se abriga em um esperma específico e depois se combina com um óvulo para se tornar um zigoto. Purushavatara origina-se de Sankarshana, se envolve na criação e manutenção dos universos materiais. Os 3 Purushas Avataras são Karanadakshay Vishnu, Shorodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu. Os Lis Avataras são Matsya, Kurma, Varaha, Narashinha, Vamana, Brigu, Rama, Balarama, Buda, Kalki.
Avataras são Mahavishnu, encarnação do modo da bondade, Brahma do modo da paixão, Shiva do modo da ignorância. Os Manvantaras principais são Vibhu, Sudama, Rishabhadeva, Vamana. Yugavataras aparecem em cada uma das 4 yugas. Shukla, branco; em Satyuga, Rakta, vermelho; em Treta Yuga, Syama, preto; em Dwapara Yuga, Pita, amarelo; em Kali Yuga. Sakshavaishvataras são Prito, Vyasa, Parashurama e Buda. Bom, o Haribhakti-Vilasa acho que não tem. Vamos ver aqui. Não tem. Aqui não tem. Então a gente vai para os versos aí. Então o verso aí seguindo aí, acho que é o 143, né? E o significado dos versos aí pra gente. Tamas. Não, peraí. Isso já foi. Ok. Jamadi Yasya significa eu medito sobre Sri Krishna, porque ele é a verdade absoluta, é a causa primordial de todas as causas da criação, sustento e destruição dos universos, né? E outro é Brahma Irda Yadkavaye. Foi ele apenas quem primeiro comunicou o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Bom, Krishna Jadi Kripakare. Krishna está situado no coração de todos como Chaitya Guru, mestre espiritual interno, né? E Chatuvida, 4 classes, Chatuvida Bhajanteman, 4 classes de homens piedosos passam a prestar serviço devocional, né? E Mahatmanastamam Parta, ó filho de Prita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, depois Davim Prakritin Ashritaha, estão sob a minha proteção da natureza divina, né? Agora o filosofano. Filosofano age sempre de tal modo que teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Kant. E seria o Papana Divanamrita. Então é o verso 17 aí, todo sofrimento mundano é vencido pela alma rendida. Ouvidura, como uma pessoa que se abrigou aos pés de Lótus Sri Hari pode ser atingida por turbulações dos elementos, oriundos dos elementos, outras pessoas ou circunstâncias astrológicas desfavoráveis, né? A pergunta que ele faz.